Amém? Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a mulher que eu e você, a partir de hoje, vamos nos tornar. Amém? Mulheres que serão abundantes, sim. Mulheres que serão relevantes, sim. E mulheres que serão transbordantes para a glória de Deus. Amém? Vou precisar do auxílio aqui da luz. Pessoal aí da mídia, tudo bem? Pode ser? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículos 28 e 29. Vinte e 29, que diz assim. Podemos? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Eu gostaria que uma mulher, acho que a pastora Mônica ou pastora Gisele, não sei, fosse lá atrás e pegasse um cântaro daquele de barro. Pode ser? Pode pegar o maior, porque aí fica melhor para... Nós estamos vendo uma realidade onde uma mulher samaritana estava no poço de Jacó. Os samaritanos, eles não eram muito simpáticos, não, com... Está lá atrás, tá? As mulheres, o povo samaritano não era tão simpático com o povo judeu, não. E aí o que acontece? Jesus ele vinha de toda uma jornada evangelizando, curando, transformando, libertando. E todos aqueles que passavam, que acompanhavam Jesus de forma de multidão, sempre que Jesus passava nas cidades, uma grande multidão ia ali se aglomerando. E eu acho lindo na pessoa de Jesus, porque ele é aquela pessoa que ele não faz vista grossa e ele não fecha os ouvidos para ninguém que o chama, que o convida, que pede alguma coisa a ele. E quando a gente vai ver, analisar um pouco do perfil de Jesus, apesar dele ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Então ele tinha suas necessidades fisiológicas, ele também tinha as suas condições emocionais, mas ele tinha ali o senhorio do 100% Deus, que sustentava ele na missão que ele veio à terra cumprir. E hoje, essa mulher, eu quero falar para vocês dessa mulher samaritana que saltou aos meus olhos. Tá ótimo, pastora, perfeito. E Jesus, ele passava, curava enfermo, curava os leprosos, expulsava os demônios e pessoas que estavam possessas, sendo perturbadas. Jesus, ele curava os leprosos e devolvia essas pessoas para se relacionar, para ter vida social. Jesus, ele tem a grandeza, sabe? O cavalheirismo que só um homem tem de Deus, de olhar para uma mulher encurvada há 12 anos, que se aproxima dele e ele cura aquela mulher, e ela 12 anos encurvada. Alguém que anda encurvada é alguém que eleva a vista, mas ela não tem o prazer de ter um abraço ereto de alguém. Jesus cura essa mulher. Então veja que o histórico de Jesus é alguém que sempre foi acessível a todos que o chamaram por alguma razão, seja por uma razão pessoal, enfim.
né? Aqueles que clamaram por uma cura e creram a tal ponto, ele disse: olha, você não só foi curado, mas a tua fé te salvou. E é esse Jesus que a gente quer conversar hoje. Esse amor de ser humano que pisou na terra, que era 100% homem, 100% ser humano, que sentiu tudo o que você sente hoje, mas que é 100% Deus para curar você também hoje. E a gente para pensar e ver aqui no livro de João, Jesus ele tem esse encontro no poço de Jacó. E quando Jesus ele começa a conversar, a hablar, como as meninas falam, com essa mulher samaritana, ela faz assim: olha, a gente não se dá bem com vocês judeus, a gente não se comunica, a gente não tem relacionamento. E Jesus fala: olha, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse o presente que eu tenho para você, você não questionaria nada. E aí aquela mulher se dá a oportunidade de começar a ouvir Jesus. Mas dessa conversa dela, o que me chama a atenção é que essa mulher, ela quando escuta Jesus, ele revela os segredos do coração dela. Todas nós temos segredos do nosso coração. E muitas vezes os segredos do nosso coração nos promovem angústias, nos promovem tristezas, nos promovem vergonha, nos promovem um abatimento, porque às vezes esses segredos não são segredos que a sociedade vai olhar e vai dizer: uau, que coisa linda, mas são segredos que a sociedade muitas vezes vai olhar para nós e vai nos reprovar. Vai ter um olhar de julgamento para mim e para você. E esses segredos do coração, eles são ali guardados as 7 chaves e a gente não solta para ninguém. Assim era a mulher samaritana. Ela tinha seus segredos ali do coração, mas Jesus, estando ali como 100% homem, mas ele também na pessoa de Deus, da Trindade, 100% Deus, ele conheceu de perto o coração daquela mulher. Eu quero dizer para você, hoje o Senhor está aqui, ele esquadrinha teu coração, ele conhece o teu coração, ele revela o teu coração para você mesma. Ele não pega o teu coração e revela para a sociedade, para o mundo, não. Ele pega o teu coração e ele revela para você. E quando ele vem e revela para você, ele não vem para te constranger, ele vem para te curar. E foi isso que ele fez com essa mulher samaritana. Ele chegou para ela e começou a conversar e disse: olha, e o teu marido? E ela disse: não, eu não tenho marido. Ele disse: pois bem. E ele começa a lhe dizer: olha, você já teve 3, e esse que você está agora não é seu. Ele não pertence a você. E ela fica surpreendida, porque eu imagino que Jesus, quando estava falando com essa mulher, Jesus não chegou julgando ela. Eu tenho certeza que pelo perfil e caráter de Jesus, ele chegou dizendo assim: eu conheço o teu coração, você está aqui nessa fase da tua vida, mas hoje eu cheguei para te elevar de nível, para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para dar um giro de 360 e você não ser mais a mesma mulher. Só que aquela mulher, quando ia para o poço, ela ia num determinado horário. Sabe por quê? Porque a vergonha tomava conta de si. Ela sabia que perante a sociedade ela não tinha um olhar tão legal. Você já viu, não sei se você já teve a experiência, eu já tive a experiência de cuidar de uma jovem muito bonita, uma jovem, assim, de um coração, sabe, maravilhoso. E ela era, na época, garota de programa. Mas no condomínio que a gente morava, naquela época, acho que há uns 6, 7 anos atrás, ela passava no condomínio, os olhares, sabe, para cima dela era de julgamento, as acusações nos olhares, era terrível.
E eu disse, Deus, ela é muito solitária. E o Senhor fez assim para mim, cuida dela. Ela precisa de cuidado. E eu lembro que eu me preparando, né, para ter Caleb. E aí todos os dias que ela saía pela madrugada para fazer programa, eu abria minha porta de surpresa com o óleo na mão e disse, eu quero te abençoar. Para onde você vai voltar com saúde e intacta, no nome do Senhor Jesus. E ela olhava para mim meio assustada, porque ela já estava acostumada a ser julgada. Então, ela sempre tinha aqueles horários para madrugada para sair. Você diz assim, pastora, você é fofoqueira? Você ficava de madrugada vendo essa moça? Não, é porque eu estava grávida e os incômodos de uma mulher grávida, quando já está perto de ter neném, é grande. Quem é mãe sabe. Você fica com aquelas azias, os desconfortos são grandes. Então, pelo menos eu de madrugada, não dormia. Então, eu aproveitava a madrugada para servir essa moça. E aí ela olhava para mim e fazia assim, amém. E aí eu ungia e dizia, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu declaro que você vai, mas você voltará para a sua casa intacta e com saúde. E foi acontecendo todas as noites essa prática. E chegou um dia que eu estava muito cansada, com as pernas muito inchadas, e eu não consegui levantar da cama. E eu orei por essa moça na mente quando deu aproximadamente 1h da manhã e minha porta bateu. E eu disse, Jonathan, eu não consigo, mas é fulaninha, vai lá, atende ela para mim, diz que eu não estou conseguindo levantar. E aí Jonathan abriu a porta, ela tomou um susto, e Jonathan disse, calma, minha esposa já mandou lhe dizer que está ali no quarto e ela está ali esperando. E quando ela entrou no quarto, ela disse, olha, eu senti falta da senhora hoje. E eu disse, eu também estava orando por você, venha cá. E eu ungi ela e disse, eu declaro que você vai, mas você voltará para a sua casa intacta e com saúde. E eu imagino que Jesus, quando olhou para essa mulher samaritana, que falou para ela que o marido que ela estava não era dela, eu imagino que Jesus tinha esse olhar de graça, esse olhar que dizia assim, você hoje está aqui nesse nível, mas amanhã você vai estar num nível elevado. Porque hoje você vai conhecer de verdade o homem que ama seu coração. Aquele que vai se entregar por você, que sou eu. Era o Jesus que estava ali dizendo assim, a minha maior prova de amor por você vai ser eu me entregando por você. E essa mulher, ela nos dá o exemplo de uma mulher relevante e de uma mulher transbordante. Mas antes de falar para vocês de uma mulher relevante e uma mulher transbordante, eu quero falar para vocês sobre mulheres abundantes. Quando a gente passa para pensar em mulheres abundantes, a gente lembra de Maria. Lembra de Maria? Que quando Jesus foi para a casa de Lázaro, Lázaro puxa a cadeira, senta na mesa e começa a conversar com Jesus. E Marta, ela fica ali na cozinha, lavando os pratos, dando conta da casa, dando conta dos afazeres. E Maria, folgadinha, mais esperta, ela faz assim, eu vou para a melhor parte. Eu vou sentar aqui aos pés de Jesus. Quando Maria toma essa iniciativa, ela toma essa atitude de sentar aos pés de Jesus, é porque a cultura da época não permitia que mulher chegasse perto de homem. E aí o que ela faz? Eu não posso chegar perto de homem, eu não posso tocar em homem, mas aqui na minha casa, Jesus chegou. E Jesus está me dando o acesso, Jesus está me dando o direito que a sociedade me veta, me corta e diz que eu não posso. E Jesus está dizendo, você pode. E Marta, movida pela cultura, Marta, movida
pela lei da época, ela continua no seu ritmo que todos os dias ela continuava. De servir os discípulos, de servir a Jesus, mas não está perto. E aí o que Jesus faz? Marta, olha, Maria escolheu a melhor parte. Essa não lhe será tirada. Já começamos a ver aí um exemplo de uma mulher abundante. Enquanto Marta estava sendo abundante nos afazeres domésticos dela, que não está errado. Maria disse, peraí, eu imagino que Maria pensou assim, eu já lavo roupa, eu já lavo prato, eu já faço comida, eu já varro casa, eu já faço tudo. Agora eu vou converter essa minha abundância para o que mais importa. É estar aos pés de Jesus. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você tem sido abundante em fortalecer o teu coração com quem pode revelar ele para você mesma e elevar você de nível e tirar você do lugar que limita a sua visão? Foi isso que aconteceu com Maria. Maria estava ali, não limitada, mas totalmente vulnerável e entregue aos pés daquele que disse, você pode ter acesso a mim. A cultura diz que você não pode chegar perto de homem nenhum, mas você pode chegar perto de mim porque eu sou o seu Salvador. E talvez você tenha sido uma mulher muito abundante dentro da sua casa. Eu costumo dizer para o meu marido, filho, eu estou muito angustiada, na minha casa eu não estou dando conta. E eu fico naquela angústia, e ele faz assim, calma, Elisângela, ninguém é bom em tudo. Mas a gente não tem essa mania de se cobrar tanto, né? A gente gosta de se cobrar, a gente fala, não tem como. Mas ninguém é tão bom em tudo, não. E a gente precisa entender que dentro da nossa vida secular, dentro dos nossos afazeres, nós temos que olhar para a nossa limitação e dizer assim, eu preciso me render. Eu preciso reconhecer a minha estrutura e dizer, tudo bem, eu me rendo. A gente tem dificuldade de se render, porque a gente quer ser boa, a gente quer dar resultado. Né? A mulher que gosta de ter tudo no lugar, casa limpinha, tudo cheirosinho, arrumadinho. Filho todo equilibrado. O Senhor, por esses dias, falou para mim, olha, teu filho não é um boneco de vitrine, não. Que tem que estar sempre cheirosinho, que tem que estar sempre arrumadinho, que tem que estar sempre bonitinho. Vai ter dia que seu filho vai estar fedendo mesmo. E vai ter dia que seu filho vai estar com os pés sujos. E vai ter dia que ele vai dormir fedendo e com os pés sujos. Porque isso é comum a toda família normal. Porque eu estava me cobrando que eu não estava conseguindo ser uma boa mãe. Olha só, gente. Meu Deus, o meu filho foi dormir sujo. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, toda criança comum é assim mesmo. Para de se cobrar. Quantas vezes você está aqui numa atmosfera de cobrança, autocobrança, autocobrança? Você percebe que a autocobrança lhe adoece? Você percebe que quando você não consegue alcançar aquele objetivo que você trabalha o dia todo, e você conclui a noite, você faz como? Eu queria que tivesse mais 24 horas para eu concluir minhas tarefas. Aí você se sente frustrada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Graças a Deus que só existe 24 horas. Porque senão você não dormia nunca. Eu não dormiria nunca. Sim ou não? As atividades da casa, as atividades com o filho, as atividades com o trabalho, as atividades com estudos, vai tomando o nosso fôlego e vai se instalando uma frustração. E o humor vai se deprimindo. E às vezes a gente chega até a confundir, eu estou depressiva. E às vezes não é depressão, é só um humor deprimido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ser mulheres abundantes dentro daquilo que Deus confiou a nós. Seja uma mulher abundante dentro da sua casa. Seja uma mulher abundante no seu relacionamento.
Seja uma mulher abundante no seu trabalho, seja uma mulher abundante como esposa, seja uma mulher abundante como filha, seja uma mulher abundante como mãe. Seja essa mulher abundante que tudo que faz pode não ter a extensão e a largura da força que uma amiga sua tem. Você vai ser abundante dentro da sua medida. Porque a medida que Deus derramou na tua colega, foi Deus que derramou, Ele sabe o que ela comporta. Mas a medida que Ele derramou dentro de você, foi Ele que derramou, Ele sabe o que você comporta. E às vezes o resultado de uma grande insatisfação é só a resposta de que você não respondeu, você não respeitou o seu limite. E deixa eu dizer coisa para você. Uma mulher abundante nos faz lembrar muito a mulher que soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. A mulher abundante chegou e ela chegou com um vaso de alabastro. Só que não era desse tamanho não, viu? Era menor. O vaso de alabastro dela continha perfume. E quando ela chega, ela toma ciência de que ela está diante de homens. A sua cultura dizia que ela não podia nem tocar e nem estar diante deles. Ela sabe que Jesus estava na casa de um fariseu. Ela pega ali o que ela tinha de melhor, o que ela tinha de mais caro, e ela vai. E quando ela chega no local, ela observa que aquela festa tinha vários homens, e dentre eles estava Jesus. Ela corre para debaixo da mesa, ela chega ali nos pés de Jesus e começa a chorar. Essa mulher, ela estava totalmente desprendida do que iam falar dela, do que iam pensar dela e do que iriam julgar ela. Você sabia que muitas vezes nós não avançamos na nossa vida porque estamos preocupadas com o que vão falar, com o que vão pensar, e estamos preocupadas com os julgamentos. E a gente não sai do lugar, a gente não prospera, a gente não sai, não sobe de nível, e a gente fica ali naquele lugarzinho, achando que seremos julgadas e vistas por tudo e por todos. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Certa vez eu conheci uma pessoa que disse: pastora, eu tenho medo de falar para minha mãe que eu sou evangélica. Porque a minha mãe, ela é católica. Se ela souber que eu sou evangélica, vai ter um problema sério dentro de casa. Se ela souber que eu mudei a minha fé católica para a minha fé evangélica, eu vou ter um problema sério com a minha mãe. Eu tenho medo de ser julgada. E aí eu perguntei para ela: olha, a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais. E é bíblico isso. Nós devemos honrar a todos aqueles que estão sobre nós. Mas a Bíblia diz que nós temos que temer a Deus. Temor somente a Deus. Então, honre a sua mãe. Mas insista no caminho do temor a Deus. Você entendeu que a Bíblia revela teu coração para você, então insista no temor a Deus. E muitas vezes se instala o medo de ser julgada. Talvez você esteja aqui, você tenha até medo de se comportar dentro da sua casa, porque você tem medo de ser julgada pelo seu próprio marido. Você tem medo de ser julgada pelo seu próprio filho. Deixa eu lhe dizer uma coisa: saia dessa prisão, rompe com isso. Não quer dizer que você vai desonrar, não quer dizer que você vai desrespeitar, mas você precisa entender que em Cristo você é livre.
E se você fica se posicionando dentro da sua casa, no seu trabalho, na sociedade, entre pessoas como uma prisioneira, você nunca será livre. E o Senhor veio para dar a você essa liberdade. Em Cristo Jesus você é livre. E quando eu falo que você tem que se posicionar dentro da sua casa, é com relação àquilo que você crê que é a verdade de Deus a seu respeito. Sabe aquelas palavrinhas que chegam assim, tu é doida? Não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi. Tu é doida. Não aceita isso não. Porque essa palavra às vezes vai entrando e ela vai se tornando uma verdade na nossa vida e a gente nem percebe. Daqui a pouco a gente está se comportando como uma doida. Sabe? Aí tem pessoas que fazem assim, você é maluca. Você é estressada. Aí você começa a dizer para todo mundo, eu sou estressada mesmo, eu sou nervosa mesmo. E às vezes você nem é. Você só está ali com um reflexo de uma sobrecarga física e emocional. Entende? E teve um tempo que eu estava dizendo assim, é porque eu sou muito estressada. Eu sou muito estressada. Aí alguém disse assim, eu não acho você, pastora, estressada, mas eu sou. Quem tiver doido que compre e leve para casa. Olha só, a propaganda que eu fazia da minha autoimagem. Qual é a propaganda que você faz da sua autoimagem? O que você fala a respeito de você mesma? Será que você não está replicando o que pessoas falam de você? Mas o que pessoas falam de você faz o que você faz? Quem chama você de estressada dá conta da sua casa? Quem chama você de estressada dá conta da criação dos filhos? Quem chama você de estressada dá conta do que você dá conta? E na verdade, tudo que você precisa é de um ambiente tranquilo, relaxante e acolhedor. E quem chega não acolhe e não promove a tranquilidade. Aí diz que você é estressada. Não, você só está cansada. Então não replique as mentiras e o que as pessoas pensam de você. Você tem uma identidade. Agora, uma coisa eu sou, braba. Eu sou braba, de verdade. Isso aí já vem desde pequenininha. Entende? Mas eu quero dizer para você que você tem que ser abundante na sua identidade, na sua essência. Sabe que tem pessoas que olham para você e fazem assim, você já começa a dizer que você é um bocado de coisa, e você começa a se convencer de que você é tudo aquilo. Você começa a acreditar de que você é. Ei, não. Seja abundante, seja na sua essência, na sua identidade em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, olha, o próprio Jesus falou, ele diz assim, aprendam, sejam como eu, sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso padrão. Essa é uma identidade que nós temos que buscar. Às vezes eu estou alterada, braba, aí o Espírito Santo faz assim, olha, teu pai é manso. Aí eu tenho que me parecer com meu pai. E aí eu boto uma força dobrada para parecer com meu pai. Às vezes o orgulho quer bater na porta. Sabe? Principalmente quando alguém nos desafia algo. Sim ou não? Quem é que já passou por uma coisa que alguém desafiou você e disse, agora eu vou mostrar que eu consigo. Agora eu vou mostrar que eu vou dar conta. Aí até dá, mas quando chega no final das contas, você está moída, acabada. Ei, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada, você não precisa dar resultado que as pessoas querem que você dê. Você foi chamada para dar o resultado que Deus quer que você dê na sua medida. E o resultado que Deus quer que você dê na sua medida é você cuidar da tua casa. É você cuidar dos teus filhos. É você cuidar do teu marido. É você cuidar do teu emprego, do teu trabalho. É você cuidar da tua mente. Sabe o resultado que Deus quer que você dê? É sua mente sã. Você sabia que uma mente sã hoje é caro? É caro. Vai para um consultório com um psicólogo.
Vê quanto que você vai deixar lá em 1 hora, 40 minutos de atendimento. Mas eu quero lhe dizer, Jesus é o psicólogo, que você só precisa se ajoelhar e abrir seu coração para Ele. E eu tenho certeza que você não vai se levantar da mesma forma. Jesus é aquele psicólogo que Ele vai sentar, e você vai sentar aos pés de Jesus. E vai ter dia que você, nessa sessão terapêutica, você não vai ter palavras, você só vai ter choro. Mas Ele vai interpretar as tuas lágrimas. Ele vai conhecer as tuas necessidades. A mulher abundante, ela faz tudo, mas ela sempre está aos pés de Jesus. A mulher abundante, ela dá conta de tudo que ela tem que dar, mas ela sempre está aos pés de Jesus. Sabe por quê? A mulher abundante, ela entende aquele momento que Jesus disse assim, olha, sem mim você não consegue fazer, sem mim nada podes fazer. A mulher abundante, ela entende, ela leva essa palavra a sério e ela faz assim, eu posso começar meu dia achando que vou dar conta de tudo, mas ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Hoje é quinta, eu acho que foi terça, ou foi quarta, ou foi, não sei, foi essa semana. Estávamos indo para a faculdade, deixamos meu filho na escola, em seguida deixei o meu marido no trabalho e eu fui para a faculdade com mais 2 universitários, 2 jovens, uma jovem e um jovem. E eu estava muito angustiada, muito nervosa, porque eu acordei e eu já acordei no piloto automático, dando conta das obrigações, dando conta disso, menino atrasado, menino levanta, menino não quer tomar banho. Quem aqui passa por isso? É só meu filho que não gosta de tomar banho. Gente, tem esse tempo aí, né? Alguém sabe me dizer quando é que vai passar? Jesus. Meu Deus do céu. Demora, pastora. Meu Deus do céu. É? Gente, aí é um aperreio, viu? Então, olha, aí esses jovens estavam atrás. Aí fez, pastora, você está angustiada, né? Eu disse, não estou bem, não estou bem. Aí ele falou assim, você permite a gente orar por você? E eu disse, permito. E aí eles começaram a orar, eu estava dirigindo, fechei os olhos, amém? Não, gente. Eu não fechei os olhos, misericórdia. Aí eles começaram a orar por mim. E quando eles terminaram a oração, não precisou muita coisa eloquência. Ó, Deus soberano dos céus, que fez os céus e a terra, magnífico. Não. Sabe aquela simplicidade da oração? Em cima da minha necessidade. Parecia que eu tinha levado naquele momento uma agulha que parecia uma anestesia na alma. E eu respirei e meu dia não foi como eu pensei que ia ser. Sem mim nada podeis. Talvez o resultado que você não tenha alcançado de paz, de sossego, é porque você não tem ido para esse lugar. Cristo é um lugar. A paz é um lugar. Essa paz é Cristo. E nós precisamos ir para esse lugar. Nós precisamos ir para essa paz. Nós precisamos estar presas, seguras nesse lugar. Talvez você diga assim, pastor, é tanta agitação na minha cabeça, é tanta informação. Eu não consigo, é um estresse, é um nervoso, é uma angústia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vá para esse lugar. Esse lugar é Jesus. Sem Ele você não vai conseguir ir muito longe. Sem Ele você não vai conseguir muita coisa. Porque Jesus,
Ele é a resposta, ele é aquele que revela teu coração para você. E quando ele revela teu coração para você, ele não revela para a sociedade, ele não revela para o mundo. Olha, o coração da pastora Elisângela é esse aqui, olha que nojeira, olha que coisa horrível, olha o que ela está pensando, olha o que ela fez, olha o que ela praticou. Não. Ele vem e revela meu coração para mim. Ele me constrange. E ele diz o que eu preciso. E o Senhor nessa noite vem para você. O que você precisa nessa noite? Você precisa ir para esse lugar de paz? Você precisa ser acessível para que Ele revele o seu coração para você mesmo? Ah, pastora, eu estou bem. Você anda mentindo? Ah, pastora, eu ando muito bem, graças a Deus. Você anda fofocando? Não, pastor, eu ando muito bem. Mas você está intrigada de alguém? Pastor, eu estou bem. Mas você está com alguma mágoa no seu coração? Não, pastor, eu estou muito bem. Mas você anda chamando alguns palavrões aqui, uns palavrões ali? Eu gosto muito de escutar uma ovelha. Eu amo escutar essa ovelha. Porque toda vez que ela lembra, eu faço uau, que coisa linda. Ela faz, olha, pastora, a senhora é a pastora da mente. A senhora calada e vai devagarzinho, devagarzinho. Daqui a pouco a senhora entra na nossa mente que a gente nem percebe. Aí eu disse, ela está aqui entre a gente. Eu posso falar quem é? Me permitem? Posso? É a Adri. Aí a Adri faz a senhora, daqui a pouco a senhora entra na nossa mente. Aí eu, Adri. Ela disse, a senhora é perigosa. Aí ela estava me lembrando por esses dias de um desafio, logo na plantação da igreja, quando a gente fez com algumas mulheres. E as dificuldades delas, cada uma nas suas dificuldades. Não sei se a irmã Ângela vai lembrar desse tempo, mas eu lancei um desafio. Você vai jejuar por aquilo que você não consegue abandonar, por aquilo que você não consegue deixar. E aí ela disse, lá vem a pastora com invenção para cima da gente. E ela disse que na época ela chamava muito palavrão. Ela levava uma topada, era um palavrão. Um menino aperreava de um lado, era um palavrão. Olha, era um aperreio e ela queria se livrar daquilo. E ela disse que quando eu lancei esse desafio, ela disse assim, eu vou fazer esse jejum para parar de chamar palavrão. E ela disse que esse jejum foi libertador para ela. Porque naquela época, ela sentia que aquilo não era saudável para ela, não era saudável para a família, não era saudável para ninguém. E naquele momento ela disse assim, eu vou fazer esse jejum. E talvez hoje eu estou aqui diante de mulheres que precisam abandonar alguns hábitos, alguns vícios. Pastor, eu não consigo, olha, 10 palavras que eu falo, 20 é mentira. Não acontece? Às vezes, isso é geracional. Você cresceu num ambiente que só tinha mentira. E às vezes você não é culpada. Mas você vem de um ambiente que seu pai mentia, que sua mãe mentia, e suas irmãs, para ter alguma coisa, mentia. Eu quero lançar hoje sobre você, em nome de Jesus. Você vai jejuar por essa causa. E você vai dizer, eu vou sair daqui hoje liberta. A mentira não fará mais parte da minha vida. A mentira não fará mais parte do meu caráter. Eu vou ter o caráter do meu pai. Sabe, eu falei para vocês, eu não sou estressada. Às vezes eu estou cansada e eu preciso de um acolhimento. Agora eu sou braba, eu não posso negar. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem aqui é braba? Para não ficar sozinha nessa. Tá? Ai, tô vendo, gente. Coisa boa é saber que tem alguém comigo. Pensei que eu estava só. Tenho amigas aí da brabeza, né? Então vejam só. Mas toda vez que a brabeza chega, o Espírito Santo faz assim. Lembra, o teu pai é manso. Aí eu, Jesus, me ensina a ser manso como o Senhor. Me ensina a ser manso como o Senhor.
Me ensina. O Senhor é manso e humilde de coração. Então, quando você pensar em mentir, você vai dizer: o Senhor disse, eu sou a verdade, o caminho. Então, eu estou no caminho e eu tenho uma vida que é Jesus em mim. Então, eu também ando na verdade como meu Pai. Ou seja, você vai trazer a palavra para a sua vida. Você vai trazer a palavra para construir o caráter. Porque, gente, estamos vivendo numa sociedade que está muito difícil acreditar em pessoas. E nós temos que ser mulheres abundantes. Mulheres que quando chegamos num lugar e abrimos a nossa boca, o que sai da nossa boca é verdade. Se não sabe, eu não sei. Se você não tem resposta, não tenho resposta. Escute, você não tem que ter resposta para todo mundo. Você não tem que ter resposta para tudo e todos. E você não tem que ter o que todo mundo quer que você tenha. Você não tem que ter o que todo mundo quer que você tenha. Então, deixa eu dizer, o que falta em mim tem em você. Então, você completa a obra de Deus aqui na terra comigo. O dom que eu não tenho, você tem. O talento que você tem, eu não tenho. Então, quando nós nos unimos, é um encontro de dons e talentos. Você está entendendo? Então, seja abundante em tudo na sua vida. Mas não tire Deus, não tire Jesus, não tire o Espírito Santo do seu dia. Você vai acordar todos os dias e você vai ouvir essa vozinha aqui no seu ouvido. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode repetir comigo? Sem mim, nada podeis fazer. Isso é Ele falando com você. Então, todas as vezes que você começar o seu dia e você pular da cama, escovar os dentes, tomar seu banho, você for lavar seus pratos, você vai chegar na pia, Ele vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Eu sei que você vai ser rebeldezinha, manhosa, mimosa. Você diz, Senhor, nem lavar os pratos eu vou conseguir. Ele vai dizer, nem lavar os pratos você vai conseguir. Porque vai acontecer alguma coisa, você vai ficar nervosa, estressada. Porque dos pratos você vai para casa, da casa você vai para a roupa. Da roupa você vai... Quando você terminar o seu dia, você vai estar uma pilha. Gente, eu estou trazendo um evangelho para vocês de qualidade de vida. Eu poderia chegar aqui para vocês, começar a falar em mistério, em línguas, pular e começar a ativar os dons de vocês. Vocês que são ativadas no ministério de línguas, de oração. Vocês iam começar a aquecer esse ambiente ia pegar fogo. Mas vocês iam sair sem qualidade de vida, sem transformação de caráter. Vocês iriam sair daqui sem entender para que vocês foram chamadas. Vocês foram chamadas para serem mulheres abundantes. Mulheres que chegam no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de familiar. Você que vai chegar em casa agora e você vai encontrar o seu marido assim, com a cara fechada para você. Você está abundante. Você está cheia da presença do Espírito Santo. A cara de ninguém vai mudar o que há dentro de você. A cara de ninguém vai mudar o que foi colocado dentro de você. Você vai dizer, eu tenho minha medida, eu sou filha, eu tenho o caráter de Deus e eu vou ser abundante no que eu preciso ser abundante. E você vai olhar para ele e fala, meu amor, o que você quer? Você quer o quê? Eu estou aqui para servir você, meu bem. Aí ele vai dizer, essa mulher foi para onde? Aí você vai dizer, eu fui para um encontro. Aí ele vai dizer, que encontro? Aí os peitos já começam a estufar, que encontro? Aí você faz, não queira nem saber. Aí ele vai dizer, agora eu quero saber. Senta aqui na mesa, aí você vai dizer, pronto, vamos sentar. Eu fui para um encontro com um homem que não existe na terra nenhum que seja igual a ele. Aí você se prepare, porque o homem vai ficar bravo. Aí você vai dizer, é Jesus. Esse Jesus, ele veio ao meu encontro hoje. E ele revelou o meu coração e disse o que eu preciso mudar. E eu vou perseguir essa verdade.
até eu mudar. Não é por você, nem por filho e nem por ninguém. É para minha qualidade de vida. Porque o meu Jesus veio trazer qualidade de vida para mim. Ele disse que se entregou por mim. Quando ele se entregou, ele veio para promover qualidade. Diga comigo, o meu Jesus se entregou para me dar qualidade de vida. Amém? A segunda verdade é que uma mulher, além de ser abundante, ela também é uma mulher relevante. Você tem sido relevante por onde você passa? Você tem sido uma mulher relevante aonde Deus plantou você, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, enfim, nos ambientes que você transita. Deus quer fazer de você uma mulher relevante. Você vai fazer a diferença aonde você passar. Você vai fazer a diferença com quem você conversar. Você vai fazer a diferença com todas as pessoas que Deus vai colocar diante de você. Uma amiga, um amigo. Deus vai mudar a tua concepção. Deus vai dizer assim, olha, a partir de hoje você vai ter o meu olhar. Você vai olhar como eu olho, você vai enxergar como eu enxergo, você vai amar o que eu amo. Veja que coisa linda. A mulher relevante é aquela que causa e promove uma mudança no ambiente. Ela não se envolve no calor do estresse do ambiente que está, mas ela traz paz. Ela entende, ela faz, eu sou uma mulher relevante, eu sou uma mulher abundante, eu dou conta do recado, eu dou conta das obrigações, eu estou aqui, mas eu tenho relevância no ambiente que eu estou. Eu tenho paz, porque eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. E essa mulher foi como a mulher samaritana. Ela foi uma mulher relevante. Ela recebeu da parte de Jesus. Ela teve seu coração revelado para ela mesma. E ela disse assim, então eu vou na cidade chamar todas as pessoas para te conhecer. Uma mulher relevante, ela não guarda para ela aquilo que Jesus dá a ela. Ela entrega. Uma mulher relevante, ela não guarda no cofrinho, dizendo assim, olha, o Senhor derramou a codorna hoje, então eu vou guardar para o dia de amanhã. Não, ela confia que o dia de amanhã o Senhor vai cuidar dela. A mulher relevante, ela confia que o Senhor está cuidando dela nos mínimos detalhes. E essa mulher relevante foi a mulher samaritana. Eu acho linda a atitude dessa mulher. Ela largou o seu cântaro e ela foi para a cidade. E ela chegou lá e ela disse assim, olha, venham todos, venham ver o homem que está conversando comigo. Ele revelou o meu coração. Venham vocês. Essa mulher relevante, ela foi agora entregar o que ela tinha recebido. A Bíblia diz assim, as mulheres mais experientes, as mulheres mais velhas, instruam as mulheres mais novas, as inexperientes. Eu posso ter algum conhecimento de alguma coisa, mas deixa eu lhe dizer, o meu conhecimento não se compara à sua experiência de vida. E eu tenho que me curvar no sentido de humildade e dizer, pode me ensinar, porque você tem o que me ensinar. Porque você tem mais experiência do que eu, de vida. Você tem autoridade dada pela Bíblia para me instruir, sim ou não? Então veja, vocês são mulheres que, se você olhar para o seu ciclo, para o seu convívio social, você tem algo para levar para alguém. Você tem algo para oferecer a alguém. E essa mulher, ela disse, olha, venham todos. E todos vão conhecer o homem que revelou o coração daquela mulher samaritana para ela. E quando todos vão ver, se depara com Jesus e começa a conversar com Jesus, se revela aí uma terceira característica. Além de uma mulher abundante, além de ser uma mulher relevante no seu meio social,
se revela agora uma mulher transbordante. Ela transbordou da água que ela tinha bebido. Ela transbordou do que ela tinha recebido na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser uma mulher relevante, mas você pode ser uma tampa na vida de alguém que não transborda. Sabe o cano? A função do cano não é liberar água. Se alguém chega e bota ali uma tampa, a água pode estar com a força que esteja. Se a tampa está ali travando, a água vai sair. Ela vai matar a sua sede. Ela vai dar banho em você. Ela vai promover suas roupas limpas. Não tem utilidade. O que eu quero dizer a você, não seja tampa na vida de ninguém. Tire a tampa e transborde Jesus na vida das pessoas. Tire a tampa e transborde paz na vida das pessoas. Tire a tampa e transborde alegria na vida das pessoas. Você não precisa chegar nos ambientes corrigindo ninguém. Você não precisa chegar nos ambientes dizendo que quem está certo ou errado. Você só precisa chegar e dizer assim, olha, tá tudo bem. Jesus é o teu porto seguro, Jesus é o teu lugar. O grande problema é que muitas vezes nós queremos chegar no ambiente da nossa casa, do nosso ciclo social, das nossas amigas, como a resposta que muitas vezes nem elas estão pedindo para a gente. Às vezes a gente quer dar uma resposta que elas não estão pedindo. Ei, seja a resposta que Cristo quer que você seja. Só tire a tampa e deixe Ele transbordar através de você. Você vai ser colocada diante de pessoas que você vai precisar só ser ouvidos. Se você falar muito, nunca mais ela vai voltar para ti. E você deixou uma grande oportunidade passar. Uma oportunidade de ser abundante, relevante e transbordante. Deus chamou você, mulher, para ser abundante, para ser relevante, para ser aquela que vai ter muitas pessoas que não vão ter solução para os seus problemas. E você vai dizer, olha, venham, venham. Eu quero apresentar um homem que revelou meu coração. Eu quero levar vocês a Jesus. Eu quero levar você à igreja para você chegar lá e ter o seu momento, só você e ele. Venha. Talvez você chegou aqui hoje e disse, pastora, e aí? E meu casamento? Como é que fica? E o marido que abandonou? E o filho que não obedece? E o desemprego? Eu quero uma solução para mim, para o meu problema. Primeiro eu quero te apresentar o dono da bênção. Primeiro eu quero dizer para você que você tem acesso livre a um lugar de paz. Primeiro eu quero dizer para você que você tem aquele que não te julga, mas que chega até você, revela teu coração e te eleva de nível. E consequentemente, do mesmo jeito que ele fez na vida de tantos, que clamou a ele por um milagre, que chegou para ele e disse, Senhor, eu quero ser curado, eu tenho lepra, eu quero voltar à vida social. E ele disse, tá, vai, te apresenta o sacerdote. Quando ele percebe que está ficando curado no meio do caminho, ele volta para agradecer a Jesus. Aí o Senhor disse assim, a tua fé te salvou também. Ou seja, você não só foi curado, como você foi salvo. É isso que eu quero dizer para você. Mulher abundante, mulher relevante, mulher transbordante. Não só recebe o seu milagre, não só recebe a sua cura, não só se abre a porta de emprego, não só se tem um casamento restaurado, como também é uma mulher salva. Como também é uma mulher que Jesus olha e diz, eu vim aqui e eu tenho muitos presentes para você. Você pode ficar de pé no seu lugar.